Estamos iniciando o nono vídeo do nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje, com a seguinte ideia: como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E para iniciar esse curso, que a gente tem estudado o Evangelho de Jesus, segundo escreveu seu discípulo Mateus, estamos já no capítulo 5 e a ideia é completar esse livro para que a gente possa aprender mais, abrir nosso entendimento para que o Senhor possa nos revelar como ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, e te louvamos por quem Tu és, Pai. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua justiça, pela Tua santidade, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra tem, de fato, transformado as nossas vidas, Amém, tem nos feito, Jesus Cristo, realmente mais parecidos contigo, e é isso que queremos, Pai amado. Se parecer mais com o Senhor, buscar mais o Senhor Jesus Cristo e viver a Tua vontade enquanto estamos aqui. Obrigado por tudo, abre os nossos corações e o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acompanhe conosco Mateus capítulo 5. E se você não tiver uma Bíblia próximo, clicando no link do YouTube, quando você abrir o vídeo no YouTube, você vai ver lá a descrição, o título do vídeo, a descrição logo embaixo estará também o texto. É muito importante que você acompanhe cada leitura para entender melhor, para tirar suas dúvidas. E capítulo 5 de Mateus diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Até aqui é muito importante a gente lembrar que temos entendido, estudado algumas características do reino dos céus. Ou também você vai ver a expressão reino de Deus, que é o mesmo reino que Jesus anuncia aqui. E vimos que esse reino ele é fundamentado no arrependimento que o Senhor pregava, que João Batista pregava, e depois os discípulos também, os apóstolos enviados por Cristo, eles iriam pregar. Mas aqui nesse versículo 3, eu gostaria que o missionário Guilherme explicasse para nós duas expressões que não são muito comuns no nosso dia a dia, né? E é importante a gente entender. A primeira, bem-aventurados, e a segunda, os pobres em espírito. Fale um pouquinho mais sobre essas duas características do reino dos céus, por favor, Guilherme. Muito bem, essa expressão bem-aventurados, usado por Jesus aqui, ele pode ser traduzido, né, na frase mais do que felizes. E aqui, sem dúvida, nesse sermão que Jesus inicia com seus discípulos no monte e os discípulos assentados ao redor dele, ele nos dá a receita da felicidade, nos dá a receita de como vivermos aqui na terra felizes e fazendo a vontade dele. O interessante, né, a gente percebe aqui que ele afirma, né, ele exclama bem-aventurados, não serão bem-aventurados, não. Ou seja, nós somos bem-aventurados, somos mais do que felizes, não só quando estivermos em glória, mas no caminho para a glória também. E essa expressão, os pobres em espírito, é uma expressão que a gente deve prestar bastante atenção, porque Jesus inicia, né, justamente com essa primeira bem-aventurança. Então é bastante interessante olhar para ela e entender que ela é como se fosse a raiz de uma árvore, a base, realmente um alicerce, para entendermos as outras bem-aventuranças, as 7 que vêm a seguir. O interessante é que algumas pessoas, alguns estudiosos, né, eles olhavam para esse texto e muitas vezes entendendo que eles levavam de forma literal, como realmente um abandono de bens materiais, um abandono de tudo, e fazendo votos de pobreza, achando que ia ter crédito diante de Deus. Mas a gente sabe que a pobreza em si não é bom. Então, ao olharmos para isso aqui, essa expressão pobres em espírito,
A gente pode olhar para 2 episódios e ter uma noção, né? O de Pedro, diante de Jesus ali no barco, quando ele reconhece que é pecador e fala, afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isaías também ali no capítulo 6, quando ele olha para o Senhor, ele reconhece que é um homem de lábios impuros e reconhece que é pecador. Então a gente entende que pobres em espírito quer dizer justamente alguém que olha para si e não encontra nada de autossuficiência. Alguém que olha para si e reconhece que depende de Deus exclusivamente para ser salvo. Porque não existe nenhuma riqueza espiritual nele. Não existe algo que ele confie nele mesmo. Então ele precisa reconhecer que precisa de Deus, que precisa realmente da obra salvadora de Cristo. Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa e creio que foi bem esclarecido. Mas é importante a gente continuar a leitura para entender melhor o contexto dessa situação em que encontra Cristo com seus discípulos. O versículo 4, por exemplo, diz, ele continua seu sermão, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Muito bem. Guilherme, você acabou de explicar que bem-aventurados é uma felicidade eterna, né, com Cristo, que somos bem-aventurados hoje e somos mais do que felizes, né? Mas por que você acha que Jesus ele repete tantas vezes essa expressão bem-aventurados, né? E ele acaba utilizando agora conceitos como os que choram, os que têm fome e sede. Você poderia explicar melhor sobre isso? Sim, sim. Muito bem. Realmente nos chama a atenção essa ênfase que Jesus dá em toda a frase, ele iniciar com bem-aventurados. Eu creio que Deus colocou esse anseio pela felicidade, pela eternidade em todos nós. E é interessante como ele realmente começa desde o início, desde a primeira bem-aventurança no versículo 3, em dizer que mais do que felizes não são aqueles que possuem, mas aqueles que são. Ou seja, não se trata de ter, se trata de ser. Então, tudo dos versículos seguintes estão ligados ao versículo 3 que a gente leu. É por isso que ele fala, os que choram, pois serão consolados. Os que choram pelo quê? Pelos seus pecados, que choram de arrependimento. Irmãos, quão felizes são aqueles que choram ao reconhecer que são pecadores. É o choro mais sincero que de fato pode existir na nossa vida. Então Jesus enfatiza essa questão, né? Onde o mundo pega que felicidade é ter, é possuir, é realmente construir um império de riquezas aqui na terra. Jesus nos ensina que a partir do momento que somos pobres de espírito, que somos humildes, que choramos pelo pecado, nós já somos mais do que felizes. Amém, glória a Deus, né, por sua palavra maravilhosa. E continuando, para a gente encerrar, hoje ficaremos até o versículo 12. E não deixe de acompanhar com a gente, marque aí na sua Bíblia, onde a gente tem parado, mas continue lendo, assim, o livro de Mateus. Leia sempre a Bíblia, de manhã, de noite, todo instante. Leve para o trabalho, no seu celular, anote, tá bom? E os versículos decore mesmo. Mas pode ir lendo outros livros como João, Atos, Salmos, Provérbios, o livro que você quiser ler. Escolha ler ele completo, como a gente está orientando você, sempre ler um livro da Bíblia completo. E aqui você vai seguir com a gente, Mateus, sempre tirando suas dúvidas, que é muito importante também para aprender e entender toda a Bíblia. O versículo 8, por exemplo, Jesus continua dizendo, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito bem, encerramos aqui, mas para finalizar vou pedir ao missionário Guilherme que nos explique mais uma vez, por favor,
em relação a essa parte final, quando Cristo fala que bem-aventurados são os perseguidos, né? Quando os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que relação nós podemos aprender com essas palavras de Jesus ao reino dos céus? O que você poderia, como a gente poderia associar essa perseguição ao reino dos céus que Jesus ensina aqui? Sim, sim. Sem dúvida, olharmos, né? Quando Jesus fala sobre bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Fica até difícil, né, associar perseguição com felicidade. Fica difícil realmente de associar essas duas coisas. E realmente não são felizes aqueles que são perseguidos pelas consequências dos seus atos, pela consequência dos seus pecados. Mas sem dúvida, mais do que felizes são aqueles que são perseguidos pela justiça de Deus em nós. É interessante notarmos que o mundo odeia a justiça de Deus, odeia a verdade. Isso Jesus nos deixou claro no evangelho ali escrito por João, que realmente o mundo iria nos odiar. Porque eu e você, missionário ali, carregamos a verdade de Cristo. E quando o mundo olha para a gente, vê essa verdade, vê essa justiça em nós, ele não odeia somente eu e você, ele odeia Cristo, porque ele realmente não suporta a verdade. E é por isso que acontece todo tipo de perseguição, não só perseguição de espada, como aconteceu muito na igreja primitiva, onde os apóstolos, né, os discípulos que estavam ouvindo essa palavra foram martirizados. Outros tipos de perseguições, né, Jesus lista aqui como calúnias, insultos, e realmente existe realmente uma perseguição muito cruel, que é quando alguém fere a honra do outro, desonra e fala mal. Os primeiros discípulos, eles foram caluniados de todo tipo, eles eram chamados de canibais, justamente por irem atrás das crianças que eram jogadas, descartadas no Império Romano por serem deficientes físicos. Eles recolhiam aquelas crianças e cuidavam, amavam. E o mundo não olhava para isso, o mundo olhava e chamava eles de canibais. Então era insulto, calúnia de todos os tipos. E eu e você também estamos sujeitos a isso. Então, respondendo à pergunta, depois de falar um pouco sobre isso, é interessante que realmente, quando sofremos, quando realmente somos perseguidos pela causa, né, de Jesus Cristo, a sua justiça, nós participamos do reino dele. Porque o reino de Deus é feito da sua justiça, da sua vontade. E Deus já reina em seu trono eterno. E nós se tornamos participantes, coparticipantes desta obra maravilhosa quando sofremos por ele. Realmente fazemos parte e obtivemos esse reino maravilhoso quando participamos do sofrimento dele. É isso que Paulo fala em diversas cartas quando se encontra em sofrimento. Ele fala, mas eu sofra tribulações diversas para que eu possa ganhar, receber esse reino de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Muito bem, glória a Deus. E você que acompanhou o nosso último vídeo, você lembra de uma fala do missionário Guilherme que ele diz que é muito importante a gente entender o chamado do Senhor, não só para os discípulos daquela época, quando eles estavam pescando, mas o chamado hoje também, que ele continua nos chamando. Esses discípulos, eles foram fazendo outros discípulos. Até o dia de hoje o Senhor chama seus discípulos. E você talvez não tenha ainda entendido o seu chamado. Como você pode ser um discípulo de Jesus? Eu gostaria que você tirasse um tempo agora para orar. Nesse momento, assim que você terminar, ore, Senhor, com humildade, reconhecimento. Tudo isso que está falando aqui, humildade, chore, se quebrando na presença do Senhor. Não importa o que os outros vão dizer, não importa as perseguições, só diga, Senhor, eu quero ser um discípulo. Me ajude, eu preciso. Eu não sei como, mas eu preciso da sua ajuda. Ore com essa oração sincera, você vai tocar o coração do Senhor, pode ter certeza. Ficamos aqui hoje, um abraço e até o próximo vídeo.